Olá, povo de Deus, sexta-feira da 7ª semana do tempo pascal, 17 de maio de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 25, de 13b a 21 e João 21, 15 a 19. Já vimos observando que Lucas, sempre que tem oportunidade, poupa suas críticas ao Império Romano em detrimento das autoridades judaicas de Jerusalém. Certamente ele avaliou que era viável para o frágil movimento cristão, não era viável enfrentar tudo e todos ao mesmo tempo. Sob o Império Romano, o movimento cristão teria mais chance de expansão do que frente ao judaísmo. Essa é uma grande chave de leitura para todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Convido a todos e todas a lerem esse magnífico escrito, percebendo como essa tese lucana aparece em diversos pontos. Paulo aparece como um herói, defendendo-se dos partidos judaicos que queriam a qualquer custo a sua cabeça. E o poder romano se sobressaindo como um poder justo, aplicando a chamada equitas romana, que significa um sistema de lei que, aos olhos de Lucas, se não é perfeito, pelo menos tem uma aparência de justo. É clara a intenção de Lucas nesses últimos capítulos salvar os romanos de qualquer culpa no processo de Paulo, assim como Lucas fez, passando uma imagem de Pilatos, inocente no processo de Jesus. Lembram-se de que Pilatos, segundo Lucas, teria dito no processo contra Jesus: não encontro nesse homem nenhum motivo de condenação. Também Pilatos disse aos judeus que acusavam Jesus: vocês concebem este homem como se fosse um agitador do povo? Pois bem, eu já o interroguei diante de vocês e não encontrei nele nenhum dos crimes que de vocês o estão acusando. Herodes também não encontrou. Como podem ver, ele não fez nada para merecer a morte. E frente aos gritos dos judeus pedindo a morte de Jesus, Pilatos ainda insiste pela terceira vez: mas que mal fez esse homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. É também nesta ótica que devemos interpretar a escolha de Paulo de ser julgado pelo poder romano e não pelo poder judaico, onde a fragilidade dos seus dirigentes facilmente cederia frente à pressão dos judeus, como foi no caso de Jesus. O que Lucas não conseguiu esconder foram os fatos reais, tanto no caso de Jesus quanto no caso de Paulo, se bem que, surpreendentemente, Lucas omite o martírio de Paulo. Para Lucas, Jesus e Paulo foram condenados pelos judeus. Porém, esse poder romano que Lucas tenta apresentar como inocente nos dois processos tem lá seus métodos meio estranhos. Tanto Pilatos, no caso de Jesus, quanto Festo, no caso de Paulo, mesmo não vendo crime algum nos acusados, entrega um para ser crucificado e o outro mantém encarcerado apesar da inocência. Que justiça romana é essa? Fatos reais e evidentes que Lucas não conseguiu omitir. Esse texto também joga luz na leitura de nossa realidade cotidiana, onde dificilmente alguém com dinheiro cumpra uma pena completa, em contraposição aos inúmeros detidos que mofam no sistema presidiário brasileiro à espera de um julgamento e uma sentença. Amontoam-se nos tribunais do país processos baseados em preconceitos que alcançam o tempo de prescrição, ou seja, o da extinção da pretensão.
ação judicial para assegurar um direito, pelo tempo. Daí o aumento de casos de feminicídio, racismo, xenofobia e outros crimes que ficam impunes. Muito já se escreveu sobre a influência do direito romano na constituição do direito do Brasil. Vê-se que transladaram não somente o conteúdo da lei, como também seus métodos, pois o que temos hoje de pessoas morrendo nas prisões sem nenhum julgamento é injustiça que brada aos céus. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o sistema carcerário brasileiro apresentava cerca de 900 mil presos até o terceiro semestre de 2022. Desses, 44,5% são presos provisórios, ou seja, estão encarcerados sem a devida ocorrência de um julgamento. Uma vergonha. João 21, de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta meus cordeiros. E pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Já é de consenso exegético que o capítulo 21 de João é um acréscimo. Há vários estudos provando essa tese, mas um argumento forte está nas 3 vezes que Pedro é chamado a amar o Senhor, para apagar as 3 vezes que ele o havia negado. Por causa dessas negações, a comunidade joanina sempre tratou Pedro em segundo plano frente ao discípulo amado. Basta percorrer os 20 capítulos de João e perceber que quem se sobressai é o misterioso discípulo amado, dando a entender que a comunidade do 4º evangelho tem como modelo esse discípulo. Pedro, resgatado, assume o cuidado das ovelhas do Senhor. Porém, ainda no capítulo 21, apesar de destacar a liderança de Pedro, permanece um mistério sobre o discípulo amado. Muito significativo está o mandato de Jesus para que Pedro cuide das ovelhas, porém, é um cuidado que deve ser exercido com muito amor. Em outras palavras, Pedro é instituído como cuidador das ovelhas e como vigário do amor de Jesus. Porém, o convite de Jesus, segue-me, assim aquele que é instituído para ser um líder da comunidade deve continuar sempre como discípulo de Jesus, segue-me. Essa observação é muito importante, pois quem exerce qualquer cargo na igreja deve ter claro que o discipulado deve continuar. Em outras palavras, ninguém deve exercer cargo de mando na igreja descolado do aprendizado discipular de Jesus. Em todo caso, é sempre oportuna a reflexão
sobre o poder na igreja. E como nos diz o grande exegeta Raymond Brown, o cargo de autoridade é necessário porque deve ser cumprida uma missão e a unidade deve ser preservada. Mas a escala de poder em vários cargos não é necessariamente a escala da estima e do amor de Jesus. A maior dignidade que se deve ambicionar não é nem papal, nem episcopal, nem a sacerdotal. A maior dignidade é a de ser seguidor de Jesus e pertencer à comunidade dos discípulos amados de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração.